Hermanos, vamos a retomar la enseñanza de esta noche Irmãos, vamos retomar a ensinança dessa noite con un poquito sobre el derramamiento de la ira de Dios sobre las naciones. com um pouquinho do derramamento da ira de Deus sobre as nações. Ojalá ustedes pudieran leer el capítulo 16 de Apocalipsis, Seria bom que vocês pudessem ler o capítulo 16 de Apocalipse, donde narra un poco sobre la batalla de Armagedón. onde fala um pouco sobre a batalha do Armagedon. Allí dice la palabra de Dios que Ali diz a palavra de Deus que las naciones bajo el comando del anticristo as nações debaixo do comando do anticristo van a esperar al Señor con un ejército de 200 millones de soldados. vão esperar o Senhor com um exército de 200 milhões de soldados. Pero cuando se derrame la ira de Dios, Porém, quando se derrama a ira de Deus, no quedará vivo ni uno solo. não ficará vivo ninguém, nenhum somente. Entonces vamos a leer en Apocalipsis 19, Então vamos ler em Apocalipse 19, los versículos a partir del 15 hasta el 21. vamos ler do 15 ao 21. Sai da sua boca uma espada afiada, como para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. 19 também? 19 também? Sí. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. 20 y 21. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde em enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Amén. Amém. Anoche leíamos en la palabra que la venida del Señor Ontem à noite nós líamos na palavra que a vinda do Senhor será cuando sea tocada la séptima trompeta. será quando seja tocada a sétima trombeta. Y precisamente en las tres últimas fiestas de los judíos, E precisamente nas três últimas festas dos judeus, que son las fiestas de otoño del hemisferio norte, que são as festas do outono no hemisfério norte, y que darán cumplimiento a la segunda venida del Señor, e que terão cumprimento na segunda vinda do Senhor, la primera fiesta a primeira dessas será festas la fiesta de las trompetas. será a festa das trombetas. Y que los judíos celebran el primer día del mes de Etanín, E que os judeus celebram no primeiro dia do mês de Etanim. o Tisrei. También le llaman Tisrei. Também lhe chamam Tisrei. El mes de Etanín es el séptimo mes del año cósmico judío O mês de Etanim é o sétimo mês do ano cósmico judeu, o religioso, ou religioso. establecido por Dios allá en Éxodo 12. Está descrito por Deus lá em Êxodo 12. Pero ellos tienen otro calendario, otro año político Porém, eles também têm outro calendário, ou outro ano político, que comienza precisamente el primer día del mes de Etanín, que começa precisamente no primeiro dia do mês de Etanim, el día del año nuevo.
o dia do ano novo, el Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, o cabeza del año. ou cabeça de ano. Ese día ellos celebran el Día de las Trompetas. Esse dia eles celebram o dia das trombetas. Entonces, así como se cumplieron las 4 primeras fiestas de primavera Ou seja, assim como se cumpriram as 4 primeiras festas de en primavera, la primera venida de Cristo, na primeira vinda de Cristo, se espera que las últimas 3 fiestas, las de otoño, se espera que as últimas 3 festas, as de se outono, cumplan en la segunda venida de Cristo. se cumpram na segunda vinda de Cristo. Y precisamente los rabinos, los judíos, E precisamente os rabinos dos judeus esperan a su Mesías esperam seu Messias el primer día de Tanín. no primeiro dia de Etanim. Ese primer día del mes de Etanín Esse primeiro dia do mês de Etanim no es un día determinado en el calendario gregoriano. não é um dia determinado no calendário gregoriano. El otoño en el hemisferio norte comienza O outono no hemisfério norte começa entre el 21, 22, 23 de septiembre. entre 21 a 23 de setembro. Amén. Entonces, ¿por qué oscila para ellos ese día? E por que oscila para eles esse dia? Porque tiene que caer en luna nueva, Porque esse dia tem que cair numa lua nova, luna oscura. uma lua escura. El Señor cuando venga, dice la palabra, la luna no dará su E resplandor. diz a palavra que quando o Senhor vier, a lua não dará a sua Entonces, claridade. el Señor vendrá en luna nueva. Então, possivelmente, o Senhor virá numa lua nova. Entonces, posiblemente el Señor vendrá el primer día del mes de Etanín, Então, possivelmente, o Senhor virá no primeiro dia do mês de Etanim, al comienzo del otoño. no começo do outono. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios que el día 10 de Etanín, E diz a palavra de Deus que no dia 10 de Etanim, allá en Levítico lo dice, lá em Levítico, o diz, los judíos celebraban el día de la expiación, os judeus celebravam o dia da expiação, el Yom Kippur, Yom Kippur, el día de juicio, o dia do juízo, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo quando o sumo sacerdote entrava no lugar a santíssimo llevar la sangre por sus pecados y los pecados del para pueblo. levar o sangue pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Entonces, seguramente, hermano, Então, seguramente, irmãos, que esos 10 días del primero de Tanín hasta el 10 que entre esses 10 dias de 1º de Etanim até o 10 sea el derramamiento de la ira de Dios, será o derramamento da ira de Deus, y el día 10, el día del Yom Kippur, e dia 10, dia de Yom Kippur, puede ser el día en que el Señor establezca su tribunal pode ser o dia que o Senhor estabeleça o seu tribunal para juzgar las obras de la iglesia, para julgar as obras da igreja, porque todos nosotros porque todos nós compareceremos ante el tribunal de Cristo. compareceremos perante o tribunal de Cristo. No va a juzgar nuestra salvación, Não vai julgar a nossa salvação, porque nosotros hemos recibido la salvación eterna, vida porque eterna. nós já temos recebido a vida eterna. Amén. Amém? Y no la hemos recibido por obras, E não a temos recebido por obras, sino por gracia. senão pela graça. Y la hemos recibido por fe. Temos recebido por fé. Dice en Efesios 2, 8 y 9, Diz isso em Efésios 2, 8 e 9. porque por gracia sois salvos, Porque pela graça sois salvos, por medio de la fe. mediante a fé. Y esto no E de isso não vem de vosotros, vós, es don de Dios, é dom de Deus. no por obras, Não de obras, para que nadie se gloríe. para que ninguém se glorie. Esa salvación es en el Espíritu. Essa é a salvação no nosso espírito. Nacemos de nuevo Nascemos de novo como hijos de Dios. como filhos de Deus. El Espíritu Santo viene a morar en nuestro E espíritu. o Espírito Santo veio morar no nosso espírito. Pero entonces, al nacer de nuevo, Porém, ao nascer de novo, tenemos que empezar a crecer en la vida espiritual. quando nascemos de novo, devemos começar a crescer. Temos que começar a No crescer na vida quedarnos como espiritual. niños en la fe. Não podemos ficar como meninos, criancinhas Amén. na Así fé. como un niño nace
Assim como um filho nasce, tiene que crecer. tem que crescer Y en conocimiento, em conhecimento, en todo. em tudo. Así somos nosotros, Assim tenemos que somos crecer. nós. Temos que crescer. No como los corintios, Não como os coríntios, que Pablo quiso llevarles vianda, comida, que Paulo gostaria de levar comida mais forte para eles, churrasco, um churrasco, pero no pudo. mas não pôde. Y tuvo que llevarles Teve que levar para eles leite, leche, como dicen al tetero aquí, mamadeira. mamadera. Porque vosotros sois todavía niños. E ele disse: porque vocês são crianças. Amén. Así les dice. Assim ele lhes en el disse capítulo 3 no capítulo de la 3 primera de Corintios. de 1 aos Sois Coríntios. niños todavía. Hay Vocês são personas que crianças. se quedan como niños. Há pessoas que continuam como crianças. Entonces, ¿qué significa ese crecimiento? Então, o que significa este crescimento? Que nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre. Que nós temos que nos despojar do velho homem, El hombre heredado de Adán. o homem que herdamos de Adão, Y vestirnos del nuevo hombre, e revestir-nos do novo homem, de Cristo. de Cristo. Y eso significa E isso un significa testimonio de vida, testemunho de vida, salvación del alma. salvação da nossa Porque alma. nosotros tenemos espíritu, Porque nós temos espírito, que es salvo el día que creímos. que é salvo no dia que cremos, Pero el alma debe empezar a salvarse. porém a alma deve começar a salvar-se. Y cuando venga el Señor, E quando vier o Senhor, se salvará el cuerpo. salvará o nosso corpo. Son 3 partes, São 3 partes, 3 tiempos de la salvación. 3 tempos da salvação. Amém. Amém? Cuando una persona ya estando muerta Quando uma pessoa já está morta, recibe vida, recebe vida pues resucita. e ressuscita. Entonces dice en Colosenses 3:1 E diz em Colossenses 3:1 que si nosotros hemos resucitado con Cristo, que se nós temos ressuscitado com Cristo, miremos las cosas de Cristo. pensemos nas coisas de No Cristo. pensemos en las cosas de la tierra. Não olhemos para as coisas da terra. Y eso es salvación del alma. E isso é a salvação da alma. Nosotros tenemos que dar un testimonio de vida, Nós temos que dar um testemunho de de vida, obediencia. de obediência. La salvación del espíritu A salvação do espírito es vida eterna. é vida eterna. Pero la salvación del alma Porém, a salvação da es alma para entrar en el reino, é para a entrada do para reino, entrar en las bodas. para entrar nas bodas. Amén. Amém? Si nuestra alma no es salva, Se a nossa alma não é salva, no perdemos la salvación eterna, não perdemos a salvação eterna, pero sí perdemos las bodas. mas perdemos as bodas. No entramos al reino. Não entramos no reino. Amén. Amém? Y eso se va a establecer E isso se vai en estabelecer el tribunal de no Cristo. tribunal de Cristo. Allí vamos a dar cuenta nosotros Ali nós vamos dar conta de todo lo que hemos hecho en esta tierra, de tudo que temos feito nessa terra, sea bueno seja bom o sea malo. ou seja mal. El mismo Pablo dice en la 2 de Corintios, O mesmo Paulo disse na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, capítulo 5, versículo 10. versículo 10. Nos diz assim, segundo aos Coríntios, capítulo 5, 10. Amén. Porque importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Amén. Eso no se refiere a la salvación, Isso não se refere à salvação, porque la salvación es eterna. porque a salvação é eterna. Cuando nosotros leemos el capítulo 8 de Romanos, Quando nós lemos o capítulo 8 de Romanos, dice que nadie nos quite esa salvación. diz que ninguém pode nos tirar essa salvação. Ni lo alto, ni lo profundo, Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. nadie nos lo va a quitar. Ninguém Amém. poderá Ni- nos separar ni do amor de ángeles, Deus. Nem ni anjos, principados, nem principados, Ni el demonio, nem ni demônios, nosotros mismos nos nem las nós quitamos. mesmos. Dios no nos las quita Deus não tira esa salvación. essa salvação. Amén.
Amém? Cuando uno confunde la salvación del Espíritu Quando alguém confunde a salvação do espírito con la salvación del alma, com a salvação da alma, dice la salvación se pierde. diz a salvação se perde. Pero una cosa es la salvación del Espíritu Porém, uma coisa é a salvação do espírito y otra es la salvación del e outra é alma. a salvação da alma. La salvación del Espíritu está en tiempo pasado. A salvação do espírito está no tempo passado. Y la salvación del alma está en tiempo A presente. salvação da alma está no tempo presente. Amén. Amém? Y todos debemos comparecer ante ese tribunal. E todos vamos comparecer perante este tribunal. Amén. Amém? En Romanos 14:10, Em Romanos 14:10, vamos a leerlo, aunque tú te lo sabes de memoria, pero vamos a leerlo. 14:10. Romanos capítulo 14, versículo 10. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. No nos ocupemos en juzgar a los hermanos. Não nos ocupemos em julgar os irmãos. Nosotros no somos jueces de nadie. No somos jueces de ninguno. Não não somos somos- juízes de ninguém. Debemos ser jueces de nosotros mismos. Nós devemos ser juízes de nós mesmos. Júzgate a ti mismo Julga-te a ti mesmo para que tú no seas juzgado. para que tu não seja julgado. No juzgues a tu hermano. Não julgues o teu irmão. Amén. Amém? Porque el juez es Jesucristo. Porque o juiz é Jesus Cristo. Amén. Amém? Cuando uno lee, por ejemplo, la 1 Corintios capítulo 11, Quando alguém lê 1 Coríntios capítulo 11, tomando la Santa Cena, tomando a ceia del Señor, do Senhor, dice que no tomemos la cena sin juzgarnos a nosotros mismos, disse que não devemos tomar a ceia sem julgar a nós mesmos, que no la tomemos indignamente, que não a tomemos indignamente, que primero juzguemos nuestra condición espiritual. que primeiro devemos julgar a nossa condição espiritual. Y por eso muchas veces algunos el Señor se los lleva antes de tiempo. E por isso, alguns irmãos são levados antes do tempo, Antes de tiempo. Amén. Por la misericordia del Señor, para que no pierdan su alma. para, pela misericórdia do Senhor, não perderem sua alma. Su alma. Vamos a leer un caso en Mateo 7, Vamos ler um caso em Mateus 7, los versículos 21 al 23. versículo 21 a El 23. 23. Es como un hecho que sucederá allá en el tribunal. Isso é um ato que sucederá já no tribunal. Allá en el tribunal. Lee tú, hermano. Ya. 7, 21 al 23. 7, 21 e 22. 22 y 23. 21, 22 e 23. Amén. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Nem todo que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Una cosa es la salvación eterna Uma coisa é a salvação y eterna, otra cosa es entrar en el reino de los cielos. e outra coisa é entrar no reino dos céus. Dice en la 1 Corintios, ya volvemos a esto, hermano. Diz em 1 aos Coríntios, Ya volvemos a esto, pero nós vamos voltar aqui, pode deixar aberto. en la 1 Corintios 12, Diz em 1 Coríntios 12, dice, Primera de Corintios 12, dice que nadie le dice al Señor, dice el versículo 3, 1 Coríntios 12, 12:3, 3. sí. 1 Corintios 12:3.
Vamos ler 1 Coríntios 12, 3, diz assim: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito Santo afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Amén. Una persona que no tenga el Espíritu Santo no le dice Señor a Jesús. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo não diz Senhor a Jesus. Solamente le decimos Señor a Jesús los que tenemos el Espíritu Santo. Somente dizemos Senhor a Jesus os que têm o Espírito Santo. Cuando tú escuchas a una persona que dice el Señor, Quando você escuta uma pessoa que diz Senhor, tiene el Espíritu Santo. tem o Espírito Santo. Es un creyente. És um Es crente. un hijo de Dios. É um filho de Deus. Amén. Por eso aquí dice, nadie dice, Ninguém pode dizer Senhor, Nadie- Senhor, exacto, Senhor Jesus, senão pelo Espírito por el Santo. Espíritu Santo. Pero volvemos a Vamos voltar a Mateus Mateo 7, 7:21. 7:21, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Meu Senhor. Senhor, entrará no reino dos céus. O sea, no todo creyente entrará en el reino de los cielos. Ou seja, nem todos os crentes entrarão no reino dos céus. ¿Entendido? Entendido? La salvación eterna no la vamos a perder, A salvação eterna nós não vamos perder. pero el reino de los cielos sí lo podemos perder. Sim, o reino do céu nós podemos perder. ¿Por qué? ¿Por Porque qué? la salvación eterna es un regalo de Dios Porque a salvação eterna é uma dádiva de Deus que se recibe por fe, que se recebe por fé, no por obras, não por obras, no por obedecer não por obedecer o dejar de obedecer. ou deixar de obedecer. En cambio, entrar en el reino de los cielos Porém, entrar no reino dos es céus por hacer la voluntad de Dios. é por fazer a vontade de Deus. Lo dice en el versículo siguiente. Y- No, ahí mismo dice. Diz assim o versículo 21: mas nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amén. Solamente el creyente que hace la voluntad de Dios Somente o crente que faz a vontade de Deus entra al reino de los cielos. entra no reino dos céus. Porque el que hace la voluntad de Dios Porque- ya vive en el reino de los cielos. Porque aquele que faz a vontade de Deus já está no reino dos Ya céus. está. Ya está en el reino de los cielos. Já está no Amém. reino dos céus. Miren lo que dice en la primera bienaventuranza. Vejam o que diz a primeira bem-aventurança. No lo pierdas, hermano. Esto que estamos viendo, no lo pierdas. La primera bienaventuranza dice, A primeira bem-aventurança diz: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. es bienaventurado, la Biblia mía dice, bienaventurado el pobre en Pobre de espíritu, porque de ellos es. A Bíblia dele diz: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Es el reino de los cielos. No es que será. Não é que será, Entonces la persona debe vivir ahora en el reino de los cielos. porque a pessoa deve viver agora no reino dos céus. Si no vive ahora en el reino de los cielos, Se não vive agora no reino dos céus, no entrará en el reino cuando el Señor venga, não entrará no reino quando o Senhor vier, porque no lo vive, porque não vive, no obedece, não obedece, desconoce la voluntad de Dios, desconhece a vontade de Deus, aún siendo hijo de Dios. ainda sendo filho de Deus. En muchos hogares hay hijos Em desobedientes. muitos lugares há filhos Amén. desobedientes. También en la casa de Dios hay hijos desobedientes. Também na casa de Deus há filhos desobedientes. Y pueden ser predicadores. E podem até ser pregadores. Ahí lo dice. Leamos el siguiente, el 22. 7:22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Ujú. E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? O sea, profetizar es predicar la palabra. Eso es profetizar. Profetizar é pregar a palavra. No solamente decir cosas ocultas o Não venideras. somente dizer coisas ocultas. Sí. Predicar la palabra es profetizar. Pregar a palavra é profetizar. Dice, no predicamos en tu nombre. Não pregamos em teu nome? Muchas personas pueden predicar a Cristo y al Evangelio, Muitas pessoas podem pregar a Cristo e o Evangelho, pero su vida puede
dar un mal testimonio. Porém, sua vida pode dar um mau testemunho. Amén. Y el Señor, si hay sanidades y milagros, es porque Él respalda la predicación de E su se palabra. há ali nesse lugar curas, milagres, é porque o Senhor é fiel ao seu nome. Amén. Para que la gente vea quién es Jesucristo. Para que as pessoas vejam quem é Jesus Cristo. Pero la persona que está predicando Porém, a pessoa que está pregando puede ser una persona que da muy mal testimonio. pode ser uma pessoa que dá muito mau testemunho. Y esa persona, él mismo se cree Ele mesmo crê que es un gran santo. que é um grande santo. Y las personas creen que es una persona muy espiritual. E as pessoas creem que ele é uma pessoa muito espiritual. Y no es. E não é. Entonces, ¿qué sucede en el tribunal de Cristo? Então, o que acontece no tribunal de El Cristo? siguiente versículo. O seguinte versículo: Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amén. Nunca os conocí. Nunca ¿Por qué? os conheci. Porque la vida de nosotros puede ser desconociendo al Señor. Por quê? Porque a nossa vida pode ser desconhecida do Senhor. ¿Sí? Esos cuadros se van a dar en el tribunal de Cristo. Desconhecida ou desconhecendo? No, desconociendo Porque a nossa vida pode ser desconhecendo o Senhor, al Señor. ao Senhor. Entonces, si yo desconozco que el Señor tiene un propósito, una santidad, Se eu desconheço que o Senhor tem um propósito, uma santidade, una vida uma vida que reflejar en la iglesia, una vida que proyectar de Dios en la iglesia, uma vida que é o projetar de Deus na igreja. en la iglesia. Si yo lo desconozco, Se eu desconheço, estoy dando un mal testimonio. estou dando mau testemunho. Pablo dice, Paulo disse, vosotros sois cartas leídas. vós sois cartas lidas. ¿Y cómo es eso? Como é isso? ¿Cuántas cartas escribió Pablo? Quantas cartas escreveu Paulo? Escribió la carta a los romanos, Escreveu a carta aos Romanos, 2 Corintios, 2 cartas aos Coríntios, amén, Gálatas, Efesios, Efésios, Filipenses, Filipenses, Colosenses, 2 Tesalonicenses, 2 cartas aos 2 Tessalonicenses, Timoteo, 2 cartas a Timóteo, una a Tito, uma a Tito, otra a Filemón. Dicen algunos que a los hebreos, dicen dizem algunos. alguns que ele escreveu Hebreus. Amén. Entonces, nosotros abrimos la Biblia y las leemos. Nós abrimos a Bíblia e as lemos, Si es que las leemos. se é que as lemos. Amén. Pero el mundo las leerá, Porém, o mundo vai lê-las, no las lee. não as leem. Entonces, Dios quiere Então, Deus quer que el mundo lea la Biblia a través de ti. Então, Deus quer que o mundo leia a Bíblia através de ti. Que el mundo vea, que el mundo conozca a Cristo, Que o mundo conheça a Cristo, leyendo tu vida, lendo a tua vida, tu testimonio. teu testemunho. Amén. Amém? Entonces, como si dijéramos, Então é como se disséssemos. carta de Dios escrita a Thais. Então é como se disséssemos carta de Deus escrita a tal. Sí, a Thais. Tu A esposa. Thais. A Thaís. A Thais. ¿Y cómo lo sabe? No, yo estuve leyendo la carta de Dios escrita a Thais. Como sabe, estou lendo a carta de Deus escrita a Thaís. O a la carta a Israel, Ou a carta a Israel. o a Riciel. Ou a carta a Riciele. Pónganse el nombre cada uno. E põe Cada aí uno o de seu nosotros es nome. una carta abierta, una carta leída. Cada um é a carta de Deus Que el lida. mundo debe leer quién es Dios. Que o mundo deve ler quem é Deus. Que el mundo debe saber quién es nuestro Dios. E o mundo deve saber quem é o nosso Deus. A través de nuestro testimonio. Através do nosso testemunho. Estamos conociendo a Dios. Estamos conhecendo a Deus. Amén. Amém? Si no lo leen, sino que leen un mal testimonio, Se não leem e leem em nós o mau mal testemunho, testimonio, piensan que Cristo es mentiroso pensam que Cristo é mentiroso, porque te ven a ti mintiendo, hermano. porque vê você mentindo, irmão, O robando, ou roubando, o adulterando, ou o adulterando, haciendo cositas por ahí ou fazendo coisas por aí. malas. Mas
Somos cartas leídas. A palavra de Deus diz que nós somos cartas lidas. Y el mundo está pendiente de nosotros. E o mundo está Pendiente, está viéndonos. Está nos vendo. El diablo está también ahí, O diabo está também aí, queriéndonos poner una trampa. querendo nos pôr engano. Entonces, ¿qué le dirá? No os conozco. Então o que o Senhor nos dirá? Não nos conheço, não vos conheço. Entonces, ¿qué va a pasar con esos hermanos que el Señor le dice, no os conozco, apartaos de mí? Então o que irá acontecer com esses irmãos que o Senhor dirá, não No os conheço, entran, apartai-vos de mim? no entran en el reino, Não entram no reino, no entran en el tribunal de Cristo, não entram, quedan afuera, vão ficar de fora, quedan en las tinieblas, vão ficar nas trevas, fuera del palacio, fora do palácio, donde hay la gloria de Dios, fora da glória de Deus, donde hay alimento, onde há donde hay comida, o palácio, onde há comida, jantar jantar con Cristo. com Cristo. Afuera quedan con fome, hambre, Fora vão ficar com fome, solos, vão ficar sozinhos con dolores. e com dores. Esto casi no se predica. Isso quase não se prega. Entonces las personas piensan que la salvación se pierde, Ou seja, as pessoas pensam que a salvação se perde. o hay un evangelio que dice, vengan, reciban a Cristo Ou há um evangelho que diz: venham, recebam a y Cristo, todos sus problemas serán arreglados. e todos os seus problemas terão Arreglados. um fim, Ya. acabarão. Por ahí hay unos letreros que dicen, pare de sufrir. E tem os letreiros que dizem: parem de sofrer. Y eso no es lo que dice el Señor. Isso não é o que diz o Senhor. El Señor quiere que nosotros nos neguemos O Senhor quer que nós nuestro neguemos pro- a nós mesmos nuestro propio yo y tomemos nuestra propia cruz, e tomemos a nossa própria cruz, que es cruz de sometimiento. que é uma cruz de De submissão. sometimiento. Amén. Amém? Gloria a Dios. Glória a Deus. Vamos ahora a otro caso. Vamos a outro caso. A la primera carta de Corintios capítulo 3. Vamos à primeira carta aos Coríntios, Capítulo 3. capítulo 3. Vamos a leer acerca de la sobreedificación. Vamos ler a respeito da sobreedificação. Recuerden, hermanos, que en el capítulo 4 de Efesios, Recordem, irmãos, que no capítulo 4 de Efésios, el Señor da unos dones o regalos a la o iglesia, Senhor dá alguns dons à igreja, que son los que apóstoles, são os apóstolos, que son los os evangelistas, os profetas, pastores e mestres. y maestros. ¿Y para qué son esos regalos? E para que são esses dons? Dice en el versículo 12 Diz o versículo 12 que son para perfeccionar a los santos, que são para aperfeiçoamento dos santos, para la obra del ministerio, para a obra do ministério, para la edificación del cuerpo de Cristo. para a edificação do corpo de Cristo. Nosotros tenemos que entrenarnos y capacitarnos Então nós temos que ser treinados e capacitados para un trabajo de Dios para o trabalho de Deus, que está edificando su casa, que está edificando a sua casa, está edificando su iglesia, está edificando a sua igreja, el cuerpo de o Cristo. corpo de Cristo. Amén. Pero Amén. conforme la voluntad de Dios, Porém, conforme a vontade de Deus, no conforme la voluntad de los hombres. não conforme a vontade dos homens. Porque uno piensa que uno tiene ideas muy brillantes, Porque algum pode pensar que tem ideias muito brilhantes, mejores que las de Dios. melhores que as de Deus. Sí. Sim. Y de pronto uno piensa, ¿qué haría Dios sin mí? E então ele pensa: que faria Deus sem mim? Tú no piensas así. Não. Que algunos piensan. Alguns Que pensam. algunos piensan, hermano. Sim. ¿Mm?
Nosotros tenemos que entrenarnos para edificar una iglesia que Dios está edificando todavía. Nós precisamos ser treinados para edificar uma igreja que Deus está edificando. Pero uno puede sobreedificar sobre ese fundamento que es Jesucristo. Porém, Uno não puede, pode edificar sobre esse fundamento que é Jesus Cristo, de acuerdo a la voluntad de Dios de acordo com a vontade de Deus. o de acuerdo a voluntad humana. Pode edificar sobre esse fundamento que é Jesus Cristo de acordo com a vontade de Deus ou de acordo com a vontade humana. Y uno puede hacer cosas muy buenas, perfectas, Alguém pode fazer coisas boas e perfeitas, Excelentes. excelentes a los ojos de los hombres, aos olhos dos homens, pero a los ojos de Dios porém aos olhos de no Deus les sirve, não serve, porque no es la voluntad de Dios. porque não é a vontade de Deus. Y eso es lo que vamos a leer ahora. É isso que nós vamos ler agora. En la primera de Corintios, Na primeira aos Coríntios, capítulo 3, capítulo 3, desde el versículo 11. desde o versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Amén. El día es el día del tribunal de Cristo. O dia é o dia do tribunal de Cristo. Ese día va a aclararse con la luz del juicio de Dios. Esse dia vai ficar tudo às claras com a luz do juízo de Deus. ¿Qué obra se ha hecho de acuerdo a la voluntad de Dios E as obras feitas de acordo com a vontade de Deus y de acuerdo a la voluntad del hombre? e de acordo com a vontade do homem Aquí aparecen vão ser manifestas. Aquí aparecen 6 elementos. Aqui aparecem 6 elementos. 3 de acuerdo a la voluntad de Dios 3 de acordo com a vontade de Deus y 3 de acuerdo a la voluntad del e hombre. 3 de acordo com a vontade do homem. Oro, plata y piedras preciosas Ouro, prata e pedras y de preciosas acuerdo a la voluntad de Dios. são os elementos de acordo com a vontade de Deus. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ouro representando o Pai, prata representando o Filho e pedras preciosas representando o La obra trabalhar del do Espíritu Espírito Santo Santo. ahora. Agora. Amén. Pero si nosotros desconocemos la voluntad de Dios, Porém, se nós desconhecemos a vontade de Deus, entonces sobreedificamos cosas que se van a quemar, então nós vamos sobreedificar coisas que vão queimar, que son madera, heno y que hojarasca. são madeira, feno e palha. Tú metes la madera al fuego y se quema. Você coloca a madeira no fogo e se queima. La madera, los árboles es símbolo de la humanidad. A madeira das árvores é um símbolo na Bíblia da humanidade. Recuerden, el arca era hecha de madera de acacia, Recordem que a arca era feita de madeira de acácia, allá en el tabernáculo, lá no tabernáculo, recubierta de oro, coberta de ouro, porque Cristo es verdadero hombre, madera, porque Cristo é verdadeiro homem, madeira, y verdadero Dios, oro. e verdadeiro Deus, ouro. Amén. También Juan el Bautista, cuando predicaba en el Jordán, Também João Batista, quando pregava no Jordão, decía: arrepiéntanse, dizia: arrependam-se, porque el reino de Dios se ha acercado. porque o reino de Deus está próximo. Ya el hacha está puesta sobre los árboles. O machado está posto à raiz das árvores. Árbol que no da fruto A árvore que não dá fruto será cortado será cortada y echado al e fuego. lançada ao fogo. O sea, hombre o mujer que no da fruto, Ou seja, os homens ou as mulheres será que não dão cortado e fruto echado al serão fuego. cortados e lançados ao fogo. amén. Amém? Ahora vamos a ver qué sucede con la obra que se sobreedificó según la voluntad de Dios Agora vamos ver o que sucede com a obra que se edificou sobre a vontade de o Deus de acuerdo a la voluntad del hombre. ou de acordo com a vontade do homem. Leamos los versículos 11 y 12. 11, 12. No, perdón. Los versículos 14 y 15. Versículos 14 e 15. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Amén. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano,
Mas ele mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Si la obra de alguien Se a obra de alguém no se quema, não se queima, recibe galardón. recebe galardão. Y la salvación no es galardón. E a salvação não é um galardão. El galardón lo trae el Señor. O galardão o traz o Es Senhor. un premio. É um prêmio. Entonces, ¿qué es el galardón? Então, o que é o galardão? ¿Será unas coronitas que le pone el Señor? Será umas coroas que põe o Senhor? Son muy lindas, ¿no? Muito lindas. No, el galardón No. es Él, O Cristo galardão mismo. é Ele mesmo. Amén. Amém? Si yo estoy con Cristo, Se eu estou com Cristo, entro a las bodas, eu entro nas bodas. entro al reino. Eu Amén. entro no reino. He Amém? aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo. Sim. Eu venho logo e o meu galardão está comigo. Amén. Yo traigo mi galardón. Eu trago o meu galardão. El galardón es Cristo, O hermano. galardão é Cristo, Y si irmãos. nosotros estamos ahora con Cristo, E se nós estamos com Cristo, ya tenemos asegurado el galardón, já temos assegurado o galardão. porque estamos obedeciendo al Señor Porque estamos obedecendo ao desde Senhor. ahora. Desde agora. Entonces Él nos lleva de la mano, Então, Ele nos lleva, nos leva pela mão. conduce Nos conduz pela mão, en su voluntad. na sua vontade. Pero si nosotros realizamos nuestra propia voluntad, Porém, se nós realizamos a nossa própria vontade, llevamos una obra al tribunal de Cristo levamos uma obra ao tribunal de que se Cristo va a quemar. que se vai queimar. Entonces aquí dice en el versículo 15 Então, aqui diz no versículo 15, que su obra es quemada, se a obra for queimada, aunque Él dice que Él mismo será salvo. ainda que diz que ele será salvo, Lo dice, ¿no? disse, Porque la salvación es un regalo que no se pierde. porque a salvação é um regalo que não se perde. É Amém. um presente, é uma dádiva que não se perde. Pero dice, pero así como por fuego, o sea, no recibe Todavia, como através do fogo. el galardón, lo pierde. Não recebe galardão, Não perde perde. o galardão Entonces se salva como por fuego, e se salva como pelo fogo, va a sufrir vai sofrer, porque queda en las tinieblas de afuera. porque vai ficar nas trevas exteriores. Amén. Amém? En el capítulo 25 de Mateo lo leemos un momentito. Vamos ler no capítulo 25 de Mateus. De Mateo. El capítulo 25. Está no 3. Está no 12. Ah, sí. 25 de Mateo. Al finalizar la parábola de las vírgenes, Capítulo 25 de Mateus, ao finalizar a parábola das virgens, leamos los versículos 11 y 12. vamos ler o versículo 11 e 12. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Amén. En la siguiente parábola de los talentos, Depois vemos a parábola dos talentos. también es figura del tribunal de Cristo. Também é uma figura do tribunal de Cristo. Al final de la parábola está aquel siervo que no puso a producir el talento. No final está aquele servo que não se pôs a produzir o talento. Entonces, leamos el versículo 27, 28, 29, Vamos ler o versículo 27 também, 28 e 29. 29 y 30. Cumpria, portanto, que se entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Tinieblas de afuera, lo dice la palabra. Trevas exteriores, assim diz a palavra. Porque donde hay luz es en las bodas, en el reino. Porque onde tem luz é nas bodas. Lejos é no de reino. Dios hay tinieblas. Lejos de Longe Dios, de Deus há trevas. lejos de Dios hay dolor.
Longe de Deus a dor. Lejos de Dios hay hambre, Longe de Deus hay fome. a fome. Lejos de Dios hay soledad. Longe de Deus a solidão. Y dice aquí que ahí será el lloro y el crujir de dientes. E diz que ali será choro e ranger de dentes. Amén. Esa es una figura de los que no entran a las bodas. Essa é uma figura dos que não entram nas bodas. Otra figura es cárcel. Outra figura é o cárcere. Leámoslo en Mateo 5. Vamos ler em Mateus 5. Esa es otra figura. Essa é outra figura. Amén. Mateo 5. En Mateo 5, vamos a leerlo. Está el caso, desde Mateo 22, está el caso de alguien que está en desacuerdo con sus hermanos. Desde o verso 22, temos um caso de alguém que está em desacordo com o irmão. Con los hermanos, están en pleito Está num pleito com o seu con irmão. los hermanos. Entonces, en el versículo 25 Então, no versículo 25 y 26, e 26, nos diz assim: dice así: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e ao juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Amén. Amém? O sea, Ou seja, si tú no te arreglas con tu hermano se tu não entra em acordo com teu irmão, entrega el asunto a Cristo, al juez. o teu irmão vai entregar esse assunto ao juiz, a Cristo. Entonces el juez te entrega al alguacil, o sea, a los ángeles. E então ele vai te entregar ao oficial de justiça, ou seja, os anjos. Amén. Entonces los ángeles te meten a la cárcel, E os anjos te colocam num cárcere, que son como las tinieblas de afuera. e são como as trevas exteriores. De ahí vas a salir, E dali você vai sair, porque eres un hijo de Dios. porque és um filho de Deus. Pero no saldrás Mas não sairá de lá, hasta que no pagues el último centavo. não sairá de lá até que você pague o último centavo. O sea, hasta que tu alma sea salva, Até que tua alma seja salva. hasta que tú seas responsable, Até que você seja responsável. hasta que aprendas a gobernar, Até que aprenda a governar. a obedecer a Dios. Até que aprenda a obedecer a Deus. Porque en el reino vas a gobernar con Cristo las Porque naciones. no reino você vai governar com Cristo as nações. A lo mejor en el reino estás destinado a ser un prefecto No reino você está destinado a ser um prefeito, o un gobernador. um governador. Nosotros vamos a gobernar a las naciones con Cristo. Muitos de nós vamos governar as nações com Cristo. Y una persona irresponsable no puede gobernar. E uma pessoa irresponsável não pode governar. No puede gobernar con el Señor Não porque da pode un mal governar com o testimonio. Senhor, Amén. porque dará mau testemunho. Entonces tiene que pasar por un proceso, digamos, Então vai ter que passar por um processo educativo. educativo. No porque el Señor lo odia, no, al Não é contrario. porque o Senhor o odeia, pelo Porque contrário. lo ama. Porque o ama. Y Él debe dar un testimonio de rectitud delante de las naciones. E ele deve dar um testemunho de retidão diante das nações. Amén. Amém? Otro caso, ya llevamos dos, tinieblas de afuera, Já falamos cárcel. dois: as trevas exteriores, o Entonces, cárcere. vamos a ver otro caso que es daño de la segunda muerte. Então vamos ver um outro caso que é chamado de o dano da segunda morte. Apocalipsis 2, Apocalipse capítulo 2. la carta a Esmirna. Na carta a Esmirna. Amén. Verso 11. Verso 11. Verso 11, bueno, listo. Capítulo 2, verso 11 nos diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte.
los que venzan no van a sufrir daño de la segunda muerte. Os que vencem não vão sofrer o dano da segunda morte. ¿Qué es la segunda muerte? O que é a segunda morte? Dice Apocalipsis 20 Diz o Apocalipse 20 que al final del milenio que no final do milênio serán resucitados todos los impíos que estén en el Hades serão ressuscitados todos os ímpios que estão no Hades para ser juzgados en el gran trono blanco para serem julgados no grande trono branco y ser lanzados en el lago de fuego. e serem lançados no lago de fogo. Esa es la muerte segunda. E lá diz que essa é a morte segunda, ou a segunda morte. Porque la muerte es separación. Porque morte é separação. El día que Adán pecó, No dia que Adão pecou, se separó de Dios. se separou de Deus. Eso significó muerte Isso espiritual. significou morte espiritual. Esa es la primera muerte. Esta é a primeira morte. Nosotros nacimos muertos en nuestros pecados y delitos. Nós nascemos mortos em nossos Lo pecados e dice delitos. Efesios 2. Nos disse Efésios Ya lo 2. leímos hace rato. Acabamos de lê-lo. Esa es la primera muerte, hermano. Essa é a primeira morte. Todos nacemos muertos. Todos nascemos mortos. Aquel joven que le dijo, Señor, yo quiero seguirte, Aquele jovem que disse: Senhor, eu quero te seguir. pero espérate que entierra a mi padre. O Senhor disse a eles: segue-me. E ele disse: Senhor, espera, quero enterrar meu pai. O sea, de pronto su padre estaba anciano, Ou seja, seu pai já estava velhinho. tenía que esperar que se muriera Tinha que esperar que o pai morresse para enterrarlo. para enterrá-lo. Entonces el Señor, ¿qué le dijo? Então o que disse o Senhor a Deja que ele? los muertos entierren a sus O muertos. Senhor disse para ele: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Porque toda la humanidad sin Dios, Porque toda a humanidade sem Está Deus muerta. está morta. y el día que sean resucitados del Hades, E no dia que vão ser ressuscitados do Hades, sufrirán una segunda muerte. sofrerão uma segunda morte. Porque serán más separados de Dios, Porque serão mais separados de Deus, lanzados en un lago de fuego lançados num lago de fogo para siempre. para sempre. Pero aquí dice que los vencedores de Esmirna Porém, aqui diz que os vencedores de Esmirna no sufrirán daño não sofrerão o dano de la segunda da muerte. segunda morte. No la segunda muerte, Não a segunda porque morte, son salvos, porque são salvos, sino daño. senão o dano. ¿Qué es daño? Que dano? Daño es como si hay un horno ardiendo, un forno, no sé, un horno. É como se houvesse um forno ardendo. De esos que echaron a los amigos de Daniel, ¿te acuerdas? Esses que fizeram para os amigos de Daniel, aquele forno que fizeram Sim. para Sadraque, Mesaque e Abednego. Que cuando los soldados llevaban a los que iban a ser lanzados al E horno, quando os soldados chegavam perto daquele fogo, daquele era forno, tan fuerte el fuego era tão forte o fogo que ellos mismos caían muertos. que eles mesmos caíam mortos pela Entonces- temperatura do fogo. Entonces, sufrir daño Sofrer dano de la segunda muerte da segunda morte es sufrir un poquito é sofrer um pouco ese dolor, essa dor, ese fuego. este fogo. Ese es comparado Isso con é las comparado tinieblas de afuera. com as trevas exteriores. Porque un creyente que dure un tiempo en esa situación Porque um crente que dure um tempo nessa situação sufrirá mucho. sofrerá muito. Será dramático Será dramático para millones de hermanos para de milhões de irmãos que no entren en las bodas, que não entram nas bodas, quedarse por fuera. que ficaram para fora. Y eso no lo están predicando. E isso não estão pregando. Solamente están predicando un corito que dice, me voy con él y me voy con él. Somente estão pregando um corinho que diz: eu vou com ele, eu vou com ele. ¿Tú te acuerdas de ese corito? No. Yo lo cantaba. Ah, ele cantava, Sí, hermano, agora não canta mais. en la cuadrangular. No. Entonces ya llevamos las tinieblas de afuera, Então já vimos as trevas exteriores, cárcel, cárcere, daño de la segunda dano muerte. da segunda morte, Daño. dano. Pero hay una tercera idea de lo que es quedar por fuera. Porém, existe uma quarta ideia do que é ficar por fora. Son azotes.
São açoites. Y eso lo vemos en Lucas 12, E isso nós vemos em Lucas 12, 47 y 48. 47 e Y 48. 48. Gloria a Dios. Hermanos, busquemos del Señor ahora Irmãos, busquemos o Senhor agora y nos libramos de todas esas cosas. e nos livramos de todas essas coisas. Amén. Amém? Entonces, sí. Lucas 12, 47 e 48. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não a aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que soube a vontade do seu Senhor e fez as coisas dignas de reprovação, vou repetir, irmãos. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não a aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Significa que algunos durarán más, otros menos en las tinieblas de afuera. Significa que alguns durarão mais e outros menos nas trevas exteriores. Amén. Unos más azotes, otros menos azotes. Uns mais açoites, outros menos açoites. Amén. Amém? Porque son 1000 años de gobierno del Señor. Porque são 1000 anos de governo do Senhor. De esos 1000 años pueden quedar afuera las vírgenes insensatas. Unos 100 años. Sim. Nesses 1000 anos podem ficar fora as virgens nécias, uns 100 anos. Otros 400. Outros podem ficar 400 anos. Otros 500. Outros 500. 500 años sufriendo, hermano. 500 anos sofrendo, irmãos. Terrible, ¿no? Terrível, não? Tá um pouquinho aqui. Mejor es sufrir un poquito aquí, hermano. Sufrir en el sentido de que nos apartamos del mundo. Melhor sofrer um pouquinho aqui, irmãos, num sentido de nos apartarmos do mundo. Amén. Para terminar, yo quisiera hablar un poquito acerca de la mayordomía. Vamos Para con terminar, esto eu gostaria de falar um pouquinho sobre a mordomia. Hermanos, todo lo que nosotros, como hijos de Dios, Irmãos, todos que nós, como filhos de Deus, tenemos, todos nós, como filhos de Deus, lo hemos recibido de Dios. temos recebido de Deus. Nada es nuestro. Nada é nosso. Si nosotros consideramos que algo es de nuestra propiedad privada, Se nós consideramos que algo é da nossa propriedade privada, entonces somos malos siervos, malos mayordomos. então nós somos maus servos, maus mordomos. Acuérdense de la primera bienaventuranza. Lembre-se da primeira bem-aventurança. Bienaventurado el pobre en espíritu, Bem-aventurado o pobre de espírito, porque de ellos es el porque reino de los dele é o cielos. reino dos céus. O sea, tú puedes tener poco Tu podes ter pouco o mucho, ou muito, pero considéralo del Señor, porém considere isso do Senhor no tuyo. e não teu. Tú eres apenas un mayordomo. Você é apenas um mordomo. Tú vas a dar cuenta de todo lo que haces con lo que el Señor puso en tus manos. Você vai dar conta de tudo que você faz com o que o Senhor colocou nas tuas mãos. Aquí no tenemos nada. Aqui não temos nada. Vamos a Lucas 16, Lucas 16, capítulo 1 y luego del 9 al 12. Lucas 16, capítulo 1 y luego del 9 al 12. Primeiro verso 1, depois o verso 9 ao 12. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Amén. Esa es la parábola Do administrador del infiel. administrador infiel. Amén. Essa é a parábola do administrador infiel. No la vamos a leer toda, Não vamos lê-la toda,
sino que vamos a leer del versículo 9 al 12. Senão que nós vamos ler só do versículo 9 ao 12. Y yo os digo, E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazer amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornardes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? entonces, todas las riquezas de este mundo, Então, todas as riquezas desse mundo, el Señor las considera injustas. o Senhor as considera injustas. Todo lo que tenemos en este mundo, Tudo que temos neste mundo, Dios lo considera lo poco. Deus considera pouco. Y cuando nosotros no podemos administrar lo poco bien, E quando nós não podemos administrar esse pouco bem, entonces Él no nos da lo mucho. então Ele não nos dá o muito. ¿Qué es lo mucho? O que é o muito? Los dones de gracia, Os dons da graça, los dones celestiales, os dons celestiais, los que nadie te va a quitar, los que nadie te va a tirar. Ele não vai te dar nada disso. Exactamente. Entonces, los dones naturales Os dons naturais son los bienes que nosotros recibimos aquí, são os bens que nós recebemos aqui, sean visibles sejam o visíveis sean invisibles, ou sejam sean invisíveis, tangibles o intangibles. sejam tangíveis ou Ese es intangíveis. lo poco. Esse é o pouco. Si tú te apropias y dices que es tuyo, Se você se apropria e diz isso é meu, lo que tú tienes en tus manos, o que você tem nas suas mãos, entonces no lo consideras de Dios. então você não considera isso de Deus. Difícilmente recibes los dones de gracia. Dificilmente você vai receber os dons da graça. El primer don de gracia que nosotros recibimos O primeiro dom da graça que nós recebemos es la fe. é a fé. El segundo don de gracia es la salvación. O segundo dom da graça é a salvação. Amén. Pero esa gracia hay que fortalecerla Porém, essa graça tem que ser fortalecida con virtud. com virtude. Y esa gracia ya fortalecida, Com virtude. Essa graça fortalecida com virtude. entonces Dios nos da conocimiento celestial. Amén. Então, o Senhor nos dá conhecimentos Celestial. celestial. Ele está Sabedoria citando 2 del de Pedro, cielo. capítulo 1. Eso está allá 2 de Pedro, de capítulo Pedro. 1. Amén. Léanse eso. Associai a vossa fé à virtude o conhecimento, Y eso nos va o domínio fortaleciendo próprio. en nuestra vida espiritual. E isso vai nos fortalecendo na vida espiritual. Pero para eso tenemos que administrar bien lo que hemos recibido, Mas para receber isso, nós temos que administrar bem o que temos recebido materialmente. materialmente, tenemos que considerarlo del Señor. Temos que considerar o que recebemos materialmente do Senhor. Y eso, hermano, echa por tierra la teoría del diezmo. E isso derruba por terra a teoria Del diezmo. do dízimo. Muchos predican el diezmo, Muitos pregam o dízimo, pero eso es para un pueblo allá terrenal del Antiguo Testamento. isso é para o povo terrenal do Antigo Testamento. Amén. Pero si yo considero que el diezmo es de Dios, Se eu considero que o dízimo é de Deus, entonces yo saco el 10% então eu tiro y 10% se lo doy a Dios. e dou a Deus, Y considero que el 90% e considero que es 90% mío. é meu. Entonces yo puedo hacer con lo mío lo que yo quiera. E eu posso fazer com o meu o que eu quiser. Y eso, entonces la mayordomía de lo que es de Dios, ¿dónde está? Então Y a mordomia do que é de Deus, onde está? si todo es de Dios, Se todo é de Deus. Ou seja, piorou. Desculpa, oye, ¿por qué me mira así? porque falei que piorou. Ficou pior. Era só 10, agora é tudo.
Claro, hay pastores ahora y predicadores que son felices diciéndole a la gente, malditos con gran maldición si no traen los diezmos. Los maldicen. Há muitos pregadores que são felizes ao dizer ao povo, malditos todos que não trazem o dízimo. Pero si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, Porém, se nós somos guiados pelo Espírito Santo, sabemos que todo lo que está en nuestras manos es de Dios. sabemos que todo o que está na nossa mão é de Deus. Y Él puede guiarnos a que lo invirtamos en lo que Él quiera que lo invirtamos. E Ele pode guiar que nós, Lo invirtamos, hagamos una inversión, lo usemos Ele pode guiar que nós usemos tudo que Ele colocou nas nossas de mãos, acuerdo a su voluntad. de acordo com a sua vontade, não somente 10%. Claro. Miren, hermanos, la iglesia primitiva. Olhem, irmãos, a igreja primitiva. Eran unos hermanos llenos del Espíritu Santo. Eram uns irmãos cheios do Espírito Santo. Consideraban que Dios era el dueño de sus vidas y de sus bienes. Consideravam que Deus era dono da sua vida e dos seus bens. Y de unos 8,000 o 10,000 hermanos que habían en Jerusalén, E de uns 8.000 ou 10.000 irmãos que viviam em Jerusalém, había mucha gente pobre, havia muita gente pobre, porque en ese tiempo porque nesse tempo casi no había personas de clase media. quase não havia pessoas de classe média. Habían muy ricos Havia muitos o ricos muy pobres. ou muitos pobres. Entonces, en la iglesia llegaron al Señor ricos y pobres. Então na igreja chegaram ao Senhor os ricos e os pobres. Entonces ellos veían la necesidad que tenían los pobres Então eles viam a necessidade que tinham os pobres y vendían sus bienes, los vendían, e vendiam todos os seus bens, os llevaban vendiam todo el valor e levavam todo o valor a la iglesia à igreja para que todos comieran. para que todos comessem. Amén. Amém? Tú lo puedes leer en el libro de los Hechos Isso você pode ler no livro dos Atos. y a través de la historia eso se perdió E através da história isso se perdeu. porque la iglesia se llenó de avaricia, Porque a igreja se encheu de avareza de mundo. do mundo. Amén. Amém? Dios quiere que la iglesia vuelva a tener Deus quer que a igreja volte a ter esa guía del Espíritu essa direção do Espírito y que nosotros veamos también por nuestros hermanos necesitados. e que nós olhemos também pelos nossos irmãos necessitados. Amén. Amém? Entonces, si no llevo los diezmos, ¿qué llevo? Si yo no llevo los diezmos, ¿qué es lo que voy a Se eu não llevar? levo os dízimos, o que eu vou levar? Vamos a las cartas de Pablo. En la Biblia, para la iglesia, no hay ni un versículo. Vamos às cartas de Paulo na Bíblia. No hay Para a igreja não há nenhum versículo que diga que nosotros tenemos que diezmar. que diga que nós temos que dizimar. Si hay algún hermano que diga que tiene un versículo, que lo diga ahora. Para a igreja, Sí, si hay un hermano se há algum irmão que diga que há algum un versículo versículo que diga que es para la iglesia, que lo que diga é para a igreja, ahora. que diga agora. O calle para Um siempre. versículo. É igual o casamento. Ah, Sí. Vamos a la segunda de Corintios, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 9. capítulo 9. Bueno. Ese capítulo, ojalá los hermanos se lo lean todo. Esse capítulo, tomara os irmãos leiam ele todo. Amén. Es la tarea número ¿qué? Essa é a tarefa número 6. 6. 6. Lo van a leer, hermanos, díganme. Van a leer ese Vão capítulo. ler esse capítulo, irmãos? Amén. Amém? Léanselo. También lean el capítulo 9 de la primera. Também leia o capítulo 9 da primeira. Y 8 también. Segunda. De la segunda. Léanselo. Pero se lo leen 100 veces. Porém, se você ler isso 100 vezes,
orándole al Espíritu Santo orando revelación e pedindo ao Espírito Santo revelação sobre eso. sobre Amén. isso. Sobre eso. Vamos a leer en el capítulo 9, la segunda. 2 Coríntios, Leamos desde capítulo el 6. 9, a partir do verso 6. 6. Leámoslo con cuidadito, sí. Sim. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Si fuera el diezmo, diría, siembren el diezmo, ¿o no? Se fosse o dízimo, se diria: semeie o dízimo. Amén. Así de sencillo. Assim seria o ensino. ¿Sí? Sim? Si un agricultor, aquí está hablando en términos de agricultura, Aqui está falando um termo agrícola. si un agricultor prepara un terreno, Se um agricultor prepara um terreno, una sola hectárea, aquí, 1 hectare, y siembra la hectárea de mandioca, 100 hectares de mandioca, una, em 1 hectare, de yuca, sí, sim, 1 hectare de terra, solamente va a coger mandioca de una sola hectárea, amén. sim. Se de 100 hectares um agricultor planta somente 1 hectare de mandioca, ele vai colher somente 1 hectare. Amén. Pero si siembra 10, va a coger más cosecha. E se semeia 10, vai colher mais. Por eso dice ahí, el que siembra escasamente, O que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com abundância também se fará. El 7 que dice. E o 7 diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Ajá. Ahí no dice diezmo. Diría diezmo, lleven el diezmo. Se fosse dízimo, diria semeie 10. Pero ¿qué dice? Cada uno qué? Porém, que diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Y en el corazón está el Espíritu Santo. No coração está o Espírito Santo. Es el que te dice el propósito de que Él quiere, que Él... Ele que te diz o propósito do que Ele quer que você faça. De acuerdo a lo que tú sientas que te guíe el Espíritu, Amém. De acordo com o que você sinta que te diz o Espírito, eso lleva. isso você leva. Puede ser el 10%, puede ser el 20%, Pode ser 10, pode ser 20, puede ser el 50%. pode ser 50. Eso lo dirá el Señor en tu Isso que corazón. dirá o Senhor no teu coração. Pero lo vas a hacer con alegría, porque sale de Porém, tu vai corazón. fazer isso com alegria, porque sai do teu coração. Porque cuando se da el diezmo ahora, Porque quando se dá dízimo se agora, da con tristeza. se dá com tristeza. Porque muchas veces Porque muitas vezes tú no tienes para comer, tu não tem nem para pero comer, estás obligado a llevarlo. mas tu está obrigado a levar. Porque alguien te lo obliga. Porque alguém te obriga, Alguien te lo manda, te lo ordena. alguém te manda, te ordena, Bajo maldición. debaixo de maldição. En cambio aquí dice, cada uno dé como propuso en su Porém, corazón. aqui diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, No con tristeza, não com tristeza, ni por nem por necessidade. necesidad. O sea, mucha gente diezma Muita gente dá o dízimo porque le dicen que el Señor le va a multiplicar. porque dizem que o Senhor vai pegar aquilo e multiplicar. Entonces lo hace por necesidad. E por isso ele o faz por necessidade, está fazendo um negócio, Negocio. Como si el Señor tuviera una pirámide. como se o Senhor tivesse uma pirâmide. Y ahí dice, porque el Señor ama al dador alegre. E aqui diz que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Cuando tú amas una persona Quando tu amas uma y pessoa le llevas un presente, e lhe levas um presente, lo haces con alegría. o fazes com alegria ¿O no? ou não? Lo haces con alegría, hermano. Você Deus- faz com alegria, irmão. Dios quiere que de lo de Él, no de lo mío, de lo de Él, Deus Yo- quer que os dele, yo lleve para la obra de Él.
os leve para a obra dele, de acuerdo a la voluntad de Él. de acordo com a vontade dele. Amén. Hay muchos santos que necesitan de nuestra ayuda. Há muitos irmãos que necessitam da nossa ajuda. Y aún los que están en las iglesias, en el ministerio, también tienen necesidad E há muitos que estão no ministério que têm necessidades económica para su hogar, su vida. econômicas para sustentar a sua vida. Amén. Amém? Es que ahora tienen, hermano, un negocio redondo. En las organizaciones religiosas tienen un negocio redondo. A organização religiosa tem um negócio redondo. Pero nosotros somos los hijos de Dios. Porém, nós outros somos os filhos de Deus. Tenemos de conocer la palabra por el Espíritu. Temos que conhecer a palavra pelo Por Espírito. el Espíritu. Amén. Amém? Para terminar, vamos a la primera de Corintios, capítulo, Para terminar, vamos à 1 de Coríntios, capítulo 16. capítulo 16. Dieciséis, 1, 2, 3. 1, 2 e 3. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se faça as coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Amén. Cada uno aparte algo, cada primer día de la semana, o sea, cada domingo, según haya prosperado, según haya recibido. Cada coloque a parte no primeiro dia da semana, ou seja, cada domingo. Si fuera el diezmo, diría, aparten el diezmo. Se fosse o dízimo, estaria escrito aqui, a parte o El dízimo. diezmo, sencillo. Pero Seria simples assim. de acuerdo a lo que ustedes vayan prosperando, Mas aqui diz, de acordo com o que vocês vão prosperando, aparten algo apartem algo para llevarlo a la congregación. para levar à congregação. Amén. Amém? Bueno, hay muchas cosas por Bom, hablar, pero há ya, muitas coisas para falar. pero ya también Porém, já estamos adiantados no horário. amén. En la próxima continuamos. Na próxima nós continuamos. Ah, que pena. ¿Cuánto yo?